Graça e paz, abençoados de Deus. É um grande prazer tê-los comigo no canal Teologia e Pentecostalismo. Eu sempre conto com a ajuda de todos vocês na divulgação do canal para que ele seja uma bênção na vida de muitos. Aqueles que não são inscritos no canal, inscrevam-se, ative o sininho para que vocês possam ser avisados quando nós postarmos vídeos novos aí nesse canal abençoado. Bora lá para a nossa lição de número 3, primeiro trimestre de 2022, que vai falar sobre a inerrância da Bíblia. Nós, como o próprio tópico diz, falaremos sobre a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Você sabe diferenciar um termo do outro? O que é tão importante aprendermos sobre esses dois temas? O que isso acrescenta à nossa vida espiritual? São essas, e outras dúvidas que nós tiraremos ao longo desta lição. Já vamos aí para a nossa introdução, dizendo que infalibilidade e inerrância, irmãos, são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo que diz, tanto em questões espirituais, quanto históricas e científicas. Confira lá, Mateus 5, 17, 18 e João 10, 35. Nesta lição, nós veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade naquilo que ela diz e ensina. Infalibilidade e inerrância são termos empregados para fazer referência à veracidade das Escrituras. A Bíblia não falha, ela não erra, é a verdade em tudo quanto afirma. A Bíblia é verdadeira por completo, nenhuma falsidade ou mentira lhe pode ser atribuída. Os pais da igreja, como Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Agostinho, e os mais recentes, Martinho Lutero, João Calvino, as grandes mentes da Reforma Protestante, e o número incontável de gigantes da história da igreja reconheceram que a Bíblia é inteiramente a verdade. Esta é uma inferência natural, já que segue a inspiração, e é tirada dos próprios ensinos bíblicos, e tem o pleno apoio da atitude do próprio Jesus. Alguns têm sugerido que abrir mão da doutrina da inerrância é o primeiro passo para se abrir mão da autoridade da Bíblia. Nunca faça isso. A inerrância reconhece contradições ou inconsistências no texto, não como erros propriamente ditos, mas como dificuldades que poderão ser resolvidas ao serem conhecidos todos os seus dados relevantes. A possibilidade de se harmonizar trechos que aparentemente parecem contraditórios vem sendo demonstrado frequentemente pelos estudiosos evangélicos que têm dedicado tempo e paciência revendo dificuldades textuais à luz das novas descobertas históricas, arqueológicas e também linguísticas. Devemos, no entanto, evitar harmonizações forçadas ou altamente especulativas. Isso não faz bem para a própria defesa da inerrância e infalibilidade das Escrituras. Sabemos que Deus soprou as palavras que foram escritas, e Deus não pode mentir. A Escritura não falha porque Deus não pode mentir. No tópico 1, nós vamos aprender o que significa a inerrância das Escrituras. O que é inerrância da Bíblia? Nós vamos ver já no ponto 1 sobre o que é o conceito da inerrância bíblica. Podemos definir e tratar a inerrância, ou definir a inerrância como sendo a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro. Não tem nenhum erro. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. De forma simples, podemos definir a doutrina da inerrância é a crença de que a Bíblia é verdadeira. Simples assim. Nesse sentido, nossa declaração de fé nas Assembleias de Deus professa que, abre aspas, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Salmo 19:7, João 10:35, fecha aspas. Não podemos abrir mão da firme declaração da inerrância das Escrituras, pois na modernidade ela tem sofrido ataques de todos os lados, inclusive atualmente de teólogos liberais que já não mais aceitam a sua inerrância. Podemos citar um deles que disse: a inerrância
é tanto teológica, devemos abrir aspas aí nessa questão, alguém dizendo, a inerrância é tanto teológica quanto filosoficamente indefensável e justamente rejeitada pela voz majoritária de uma geração que, em relação a essa questão, realmente amadureceu. Fecha aspas. Karl Barth, um teólogo reformado suíço que é muitas vezes considerado o maior teólogo protestante do século XX, ele defendia, infelizmente, a premissa de que, por ser um livro humano, ainda que também fosse divino, a Bíblia deve conter erros. Foi essa a conclusão que Barth chegou. No entanto, ele foi cauteloso em atribuir quaisquer erros específicos à Bíblia, ainda que em princípio tenha argumentado que a existência de erros não possa ser desconsiderada. Um erro grosseiro do teólogo Karl Barth. Contudo, nós mantemos, irmãos, a posição ortodoxa pentecostal de ser a Bíblia inteiramente a verdade. Nenhuma falsidade ou mentira lhe pode ser atribuída. Um simples argumento lógico nos ajuda a entender sobre a inerrância e infalibilidade dos escritos sagrados. Pensemos, Deus não comete erros e nem falha, pois Deus é perfeito. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, nós só podemos concluir que a Bíblia não pode conter erros e nem falhas. Mas é claro que, ao dizermos que a Bíblia não contém erros, estamos nos referindo aos autógrafos, isto é, aos manuscritos que foram escritos pelos autores originais. As cópias, porém, podem conter pequenos erros. Sim, devemos entender que Deus pronunciou apenas o texto original da Escritura, não as cópias. Então, apenas o texto original é livre de erros. Nós vamos ver que o ponto 2 vai nos falar que a Bíblia ela reivindica a sua inerrância. Alguns argumentam, erroneamente, que a palavra inerrância não se encontra nas páginas das Escrituras e, portanto, é uma invencionice teológica. O nosso argumento, ou o nosso contra-argumento é, ora, o termo Trindade não se encontra também nas Escrituras, mas, no entanto, seu ensino aparece ao longo dos 66 livros da Bíblia. Muitas das nossas crenças sobre a Trindade não se baseiam em simples textos de prova, mas são reunidas a partir de uma variedade de considerações teológicas. Por exemplo, Deus é um, mas Jesus é Deus. Afirmações que aparecem no Velho e aparecem no Novo Testamento sobre a divindade de Jesus. Ora, da mesma forma que entendemos que apesar das palavras inerrância ou infalibilidade não constarem no texto original, a ideia que está de Gênesis a Apocalipse é nela que nós encontramos, de Gênesis ao Apocalipse, a inerrância e infalibilidade da Bíblia. Se cremos que a Bíblia é a própria palavra de Deus, ou seja, que quando a Escritura fala, Deus é quem está falando, então segue-se que o conteúdo da Bíblia é verdadeiro. Basta considerar a própria visão de Jesus sobre o Antigo Testamento. Frequentemente, Jesus apela às passagens do Antigo Testamento e sempre as reconhecem como verdadeiras, nunca as corrigindo, criticando ou apontando inconsistências. De fato, Jesus não apenas se absteve de corrigir as Escrituras, mas também afirmou que as Escrituras não podem falhar. João 10,35. E ele disse também que a palavra de Deus é a verdade. João 17,17. Esta declaração implica dizer que a autorrevelação inerrante por meio da sua palavra está ao alcance de todos os que confiam nele. Apesar de sabermos que não existe nenhum dos autógrafos, ou seja, os originais que saíram da pena dos escritores sacros, sabemos também da confiabilidade das cópias dos originais. No tópico 2, nós falaremos com mais detalhes sobre a questão dos manuscritos. Deus é completamente confiável, não resta dúvida, e as suas palavras não necessitam de especulação humanas para torná-las completas. Não são apenas algumas palavras das Escrituras que são verdade, mas cada uma das palavras é verdadeira. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Salmo 18:30. Samuel, o profeta, ele assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. 2 Samuel 22:31. Cristo, ele atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor, igualmente, ele confirmou que a Escritura não pode ser anulada, João 10,35, e que a palavra de Deus é a verdade, João 17,17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco.
O próprio Cristo, ele atestou a inerrância das Escrituras quando ele afirma categoricamente: nem jota ou tio se omitirá da lei. Dá uma olhada lá na lição anterior, lição de número 2, nós falamos bastante o porquê que Jesus ele falou essas palavras que nem um jota ou um tio se omitiria da lei. O que ele quis dizer sobre essa questão? Nós vamos ver que Cristo ele confirmou que a Escritura ela não pode ser anulada. Por isso, nós temos certeza de que as Escrituras não podem ser de forma nenhuma anuladas. Nem se pode introduzir nada a elas, nem se pode encontrar também nenhuma falha, pois ela, a palavra de Deus, é perfeita. Desse modo, nós fazemos questão de defender que a palavra de Deus é fidedigna. O texto bíblico é irrepreensível e nada deve ser alterado, ou pode ser corrigido, ou pode ser acrescentado. No Evangelho de João, o Senhor Jesus declarou que a palavra é a verdade. João 17:17. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus não se desvia da verdade em momento algum. Todas as partes são verdadeiras, bem como o conjunto por ela formado. A Escritura na sua totalidade é inerrante e infalível. Essas declarações indicam que inexiste erro nas Escrituras. A Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Nós partimos aí para o nosso ponto 3, que vai falar sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Está aprendendo alguma coisa? Continue conosco nesse ponto 3. Podemos estabelecer uma simples distinção entre inerrância e infalibilidade, dizendo que, enquanto a inerrância significa simplesmente que a Bíblia é livre do erro, a infalibilidade significa que a Bíblia é incapaz de errar. O termo, vocábulo infalível, indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir de todas as formas. Isaías 55:11. Por causa da etimologia, a origem dos termos inerrância e infalibilidade, muitas vezes elas são confundidas como sinônimo. A palavra infalível significa algo incapaz de erro. Se algo é infalível, ele nunca está errado e é, portanto, absolutamente confiável. Da mesma forma, a palavra inerrante, também aplicada à Escritura, significa livre de erro. Simplificando, a Bíblia nunca falha. Ela afirma ser a infalível palavra de Deus. Vejamos lá, 2 Pedro 1,19, abre aspas, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Pedro continua com uma descrição de como a Escritura passou a existir. Ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Dá uma conferida lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 ao 21. Além disso, nós vemos também a infalibilidade das Escrituras lá em Timóteos 3, 16 e 17, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e tem o efeito de produzir no servo de Deus a capacidade de ser apto e plenamente preparado para toda a boa obra. O fato de que Deus inspirou a Escritura garante que a Bíblia é infalível, pois Deus não pode inspirar um erro, jamais. O fato de que a Bíblia equipa os servos de Deus plenamente para o serviço mostra que ela nos guia à verdade e não ao erro. Se Deus é infalível, então assim será a tua palavra, também infalível. A doutrina da infalibilidade da Escritura é baseada em uma compreensão da perfeição do caráter de Deus. A palavra de Deus é perfeita e revigora a alma, diz o Salmo 19:7. Porque o próprio Deus é perfeito, teologicamente, nós inferimos. Deus está intimamente associado com a sua palavra. O Senhor Jesus, ele é chamado de a palavra, João 1,14. É importante nós salientarmos que a doutrina da infalibilidade, ela se refere apenas aos documentos originais. Erros de tradução, de impressão, de digitação, são erros humanos óbvios e são, na maioria das vezes, facilmente localizados. No entanto, o que os escritores bíblicos escreveram originalmente era completamente livre de erro ou omissão, já que o Espírito Santo supervisionou a tarefa de cada um deles. Deus é verdadeiro e perfeitamente confiável. João 14:6 e 17:3, assim como a sua palavra. João 17:17. A Bíblia afirma perfeição completa.
em oposição a algo parcial. No Salmo 12, 6, Salmo 119, 7, Provérbios 30, verso 5 e em muitos outros lugares nós vamos encontrar falando acerca da palavra de Deus. Inclusive, nós vamos ver lá em Hebreus, o capítulo 4 e o verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é perfeitamente apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a Bíblia é a única fonte objetiva de tudo que Deus nos deu sobre ele e seu plano para a humanidade. Como a infalível palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, autoritária no sentido de ter autoridade, confiável e suficiente para atender às nossas necessidades. A Bíblia muitas vezes se refere a si mesma como ouro ou pedras preciosas como rubi, a fim de frisar, de destacar o seu sublime valor. Por exemplo, nós temos a escrita de Davi, os seus salmos, dizendo que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Salmo 19, versos 9 e 10. O Salmo 119, aquele que exalta a palavra de Deus em quase todos os seus 176 versículos, inclui esta declaração do salmista: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Salmo 119, 72. No mesmo texto, o salmista escreveu que ele ama os mandamentos de Deus mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Que declaração linda acerca da palavra de Deus. Mesmo diante de tantos argumentos sobre sua inerrância e infalibilidade, muitos afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, ou seja, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração proveniente de Deus. Judas 1, 3 e 4. Em 1978, na cidade de Chicago, foi realizado o Concílio Internacional da Inerrância Bíblica. Ao término do evento, quase 300 eruditos, eles publicaram a conhecida Declaração de Chicago, ratificando a autoridade suprema das Escrituras. Entre seus 19 artigos, a declaração afirma, abre aspas, a Escritura, na sua inteireza, é inerrante e está livre de toda falsidade, fraude ou logro. Negamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia se limitam aos termos espirituais, religiosos ou redentores, excluindo-se as afirmações ou acelerações dos campos da história e das ciências. Este manifesto de Tiago esclarece que, embora escrita por homens, a Bíblia é divinamente inspirada. Portanto, a Escritura é infalível em todas as matérias que trata, não possui erros e nem se acha equivocada quanto a todos os seus ensinos. Por esse motivo, na ortodoxia pentecostal fazemos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e sempre vamos ensinar a infalibilidade e inerrância das Escrituras Sagradas. Negar, irmãos, essas verdades é desacreditar da autoridade e inspiração divina da Bíblia. Desse modo, a autoridade de Jesus sobre o que ele diz das Escrituras apoia a crença em tudo o que elas dizem. Espera-se então daqueles que chamam Jesus de Senhor aceitarem seus ensinamentos, que tenham as Escrituras na mais alta conta, na mais alta estima, no mais alto grau de valor, como o nosso mestre as tinha. Nós passamos aí para a sinopse do ponto de número 1, que diz: a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está completamente isenta de qualquer erro. E por isso é a nossa autoridade final de fé e de prática. Encerramos aqui o tópico 1 e no próximo vídeo vocês terão o tópico de número 2. Você sabe me dizer o que são os autógrafos e o que são os apógrafos? Nós vamos estudar isso no próximo vídeo, tópico 2. Te espero lá, hein?